Do século XXI já se passaram 23 anos. Que a gente tem um alcance tecnológico gigantesco, que a gente tem, falando de inteligências artificiais que estão tomando os nossos espaços humanos, né? Falando de uma internet que nos conecta em todos os lugares, até fora, né? Conecta lá o pessoal, o espaço, sei lá como é que eles fazem essa coisa acontecer, né? Mas a gente está falando de uma corrida espacial, quer dizer, colonização de outros planetas, e a gente sabe tão pouco sobre a gente. Vocês já pararam para pensar o quanto isso é desonesto e incoerente em nós, seres humanos? Tão complexos que nós somos, tanta complexidade que a gente desenvolveu, que ao mesmo tempo é extraordinário e ao mesmo tempo é problemático, porque a gente transita pela incoerência de saber um monte de coisas para fora e saber pouca coisa para dentro. Por isso a ideia de falar um pouco sobre esses pontos cegos. Quando a gente fala de ponto cego, a gente está falando de uma área da nossa retina, aqui no olho, né, onde não existe receptor de luz. Seria isso para os nossos olhos, né? Quando a gente está falando de ponto cego, por exemplo, para o veículo, é justamente um espaçozinho, uma localização, onde um objeto está fora do nosso campo visual. E quando a gente olha para esse lugar interno, do que a gente está falando? A gente está falando de um assunto, de um tema, de um conteúdo, de um trauma, de uma crença, de um condicionamento, de uma rigidez, por exemplo, de opinião, entendeu? De uma ideologia, de uma ideia, de um resultado no qual eu me apeguei, entendeu? Sobre o qual a gente não fala, a gente mais ou menos percebe os nossos pontos cegos, porque a gente sente que não está legal. Os nossos instintos são muito nossos amigos. Mas se a gente não mergulhar, a gente não vai saber exatamente daquilo que a gente está falando. Quais são essas coisas que não estão à luz, que não estão no campo visual da nossa consciência. Isso faz sentido para vocês? Espero que sim.